Olá, olá, bom dia aqui no Instagram, bom dia aqui no YouTube. Se estás a ver em gravado, passa um bocadinho para a frente, porque aqui durante 2 minutinhos eu vou aguardar que as pessoas cheguem, vão chegando, vou dar aqui as boas-vindas também. E na gravação tens essa possibilidade, não é? De andar aqui 2 minutinhos para a frente. Bom dia Raquel, bom dia Soraya, ainda não te respondi a mensagem. Assim que der eu vou lá responder. Bom dia a quem está a chegar. Muito bom dia a Carla, Patrícia, bom dia. Hoje aqui é um dia com mais solinho, não é? Pelo menos aqui na minha zona está mais solinho. Vamos aguardar aqui que o Instagram entregue também aqui o direto, também aqui no YouTube, que as pessoas vão chegando. Aqui um bocadinho, hoje vamos falar aqui sobre os sinais do universo, não é? Soraya, eu já vou responder a seguir, está bem? Mas eu percebi que era alguma coisa boa, não era? Que alguma coisa tinha funcionado, só não percebi o que era. Olá Ana, bom dia. Estava a comentar, por aqui hoje está mais chuvinha, não é? Está bom, porque lá está, é tempo de chuva, mas nós não, pelo menos eu não queria. Eu sou mais do verão. Sou mais de sol, de calor. Olá Sónia, bom dia. Sou mais realmente do sol, do calor, ficar a esturricar ao sol. Olá Xana, bom dia. Vamos aguardar aqui só 2 minutinhos, está bem que o Instagram entrega aqui então o direto, que as pessoas venham. Olá Ana, bom dia também. Que é para começarmos depois então aqui hoje sobre os sinais do universo. Eu tenho aqui várias coisas e eu vou dar o quê? Vou dar um bocadinho da minha experiência, não é? Bom dia. Vou dar aqui um bocadinho da minha maneira de ver as coisas, não é? Do que estudei, lá está. E dos sinais que me foram também chegando. E tenho aqui coisas para vocês que eu penso que são interessantes, não é? Que aqui eu penso que sejam aqui interessantes deste ponto de vista de não existirem coincidências e de que nada é por acaso, não é? Não existem coincidências, nós achamos que sim, mas se aquilo aconteceu, porquê é que aconteceu? O que é que eu tenho a aprender com aquilo, não é? Porquê é que aquilo veio parar à minha vida? Como é que eu atraí aquilo também? E o que é que eu tenho que aprender e fazer diferente a partir dali, não é? Não ficando a lamentar pelo que podia ter sido diferente, não é? Às vezes ficamos, se eu tivesse feito diferente lá atrás, nós achávamos que ia correr bem, mas não sabemos, não escolhemos. Então, o que é que isso interessa ao dia de hoje? Nada, vamos agarrar no agora e seguir em frente, não é? Bom dia Isabel, bom dia Mónica, bom dia Ana, bom dia Fátima, bom dia. Bastante alegria por aqui. Vamos então, já temos aqui várias pessoas, vamos então iniciar aqui hoje o nosso direto de quarta-feira. Como o universo se comunica comigo, não é? Será que ele se comunica comigo? Eu acho que no YouTube o título ficou diferente. Será que o universo se comunica comigo? Eu acho que me enganei. Se calhar eu precisava de vos trazer também essa questão, não é? Será que o universo comunica connosco? Claro que sim, constantemente, a toda a hora. Será que nós vemos como é que isso se processa? Aí é que está a questão. Muitas vezes andamos tão fixados na nossa correria, no nosso piloto automático, não é? Em modo piloto automático, por isso simplesmente nós não vemos, não percebemos, achamos errado as coisas que nos acontecem e vamos andando sem perceber que aquilo é um sinal de que ou algo não está bem, ou é um sinal de positivo, de que sim, de que devemos avançar por ali. Como é que vamos entender também isto, não é? Então eu vejo algo, ok, eu entendi que era um sinal do universo, e agora? O que é que eu faço com isto? Não é? Muitas vezes ficamos assim. Disseram que o universo nos dá sinais. Eu vi horas iguais. A maioria. Vamos falar disso também, não é? A maioria. Eu vi horas iguais, eu vejo placas com números iguais, as matrículas do carro. E o que é que eu faço com esta informação? Não é? Vamos precisar de ter atenção e de ter presença na nossa vida para percebermos o que é que fazemos com a informação que o universo nos quer trazer. Ou seja, o que é que precisamos fazer na nossa vida?
é sair do piloto automático. É sair do piloto automático e manter novamente, como eu sempre digo, em presença, no momento presente na minha vida. Assim é que eu vou entender aquilo. É quando eu olho e vejo com olhos de ver, como se diz, e vou tentar então, racionalmente, não é, perceber o que é que aquele sinal me está a querer dizer, o que é que o universo então me está a querer trazer com aquela informação. Portanto, quando vivemos em piloto automático, nós não vemos a magia da vida. Esta frase surgiu ontem, eu faço sempre os meus apontamentos para os nossos diretos, e esta frase surgiu ontem e disse, uau, é um bocadinho não, é isto. Quando eu vivo em piloto automático, eu não vejo a magia da vida. Eu não me observo, eu não observo o mundo, eu não observo os momentos, eu não observo, eu não estou ali, eu não estou com consciência ali. Então como é que eu consigo ver os sinais do universo? Eu não vejo, porque por isso simplesmente eu não estou ali. Por isso, talvez o facto de me ter enganado no YouTube e ter colocado um título diferente para este direto hoje, que foi, será que o universo comunica comigo? É porque eu precisava de vos trazer, e é coincidência isto? Não, é uma sincronicidade. É porque eu precisava de vos trazer a informação de que sim, de que o universo se comunica connosco e que nós precisamos de estar abertos a ver isso, a receber isso, a entender o que é que aquilo quer então dizer. E eu vou-vos trazer a minha experiência, como sempre, não posso trazer a de outra pessoa, vou trazer o meu ponto de vista sobre este assunto. E bom dia a quem está a chegar, que mais pessoas entraram, e já estamos aqui a conversar então um bocadinho. Ora então, se não existem coincidências deste ponto de vista, não é? Nada é por acaso, então tudo acontece por uma razão. Tudo acontece por uma razão. E nós falamos aqui sobre questões, mantermos a abertura da pergunta. Quando a situação acontece, perguntar o que é que eu tenho a aprender com isto, não é? O que é que eu preciso de entender com esta situação que não correu da forma como eu queria, que não aconteceu como eu queria, como eu desejava. Isso é manter então em estado de presença. E as sincronicidades do universo é quando o universo está em alinhamento e onde as coisas vêm ter contigo, onde existe uma harmonia. Quando tudo está em harmonia na vida, existe aquilo que chamamos o estado de flow. E o estado de flow, que é o flow, não é? O que é o estado de flow? É onde as coisas fluem em harmonia com quem somos, com o que desejamos atrair, com aquilo que vem realmente ter até nós. Então, quando as coisas na minha vida começam a entrar nos eixos, ou seja, eu tive várias situações negativas, em que o universo me deu sinais de que aquilo não era bom, e já vamos falar sobre esses outros sinais, mas tudo na minha vida começa a entrar em estado de flow. Eu vou a um parque de estacionamento, sem dúvida alguma de que eu vou encontrar um lugar em frente à porta, e quando eu chego o lugar está lá à minha espera. Eu vou num lugar onde por norma apanho os sinais sempre todos vermelhos, há vários sinais de trânsito e aquilo está sempre vermelho. Mas os sinais naquele dia, todos verdes, eu não preciso parar. Isto é um sinal do universo. Raquel, até os sinais do trânsito, é um sinal do universo a dizer que sim, que a vida está em estado de flow, que finalmente estás no teu caminho, no teu processo, a fazer aquilo que cá vieste fazer. O fluir, a harmonia, são sincronicidades, ou seja, e tu dizes que sorte que eu tive, apanhei todos os sinais a mudarem de vermelho para verde, nem precisei parar. Não há sorte, não é sorte, é fluir da vida, são sinais que o universo te traz de que sim, de que agora, neste momento, e como é que nós sentimos, não é? Quando isso acontece, como é que nós sentimos?
Nós estamos a caminho do trabalho e de repente os sinais todos ficam verdes, dá para nós passarmos, naquele dia afinal nem há trânsito. Como é que isso nos faz sentir cá dentro? A mim faz-me sentir maravilhosamente bem, não é? Eu vou trazer mais disso. Então, o que é que acontece também quando é o contrário? Quando os sinais estão todos vermelhos, quando há mais trânsito, naquele dia eu achava que não ia haver trânsito e existe montes de trânsito. Uau! O que é que isto quererá então dizer? É o sinal contrário, de que não estás em estado de flow na tua vida, que as coisas não estão em harmonia e nós atraímos isso também, não é? Se as coisas não estão bem, nós não estamos, como sempre falamos, a vibrar numa alta vibração. Logo vamos atrair sim, muito trânsito, ou trânsito lento, ou sinais vermelhos e nós não conseguimos e chegamos atrasados e tudo mais. É o sinal de que provavelmente existem coisas na tua vida que tu precisas mudar. Aí o universo dá-te sinais de que provavelmente tu não estás feliz onde estás, não estás feliz como estás, não é? E que existem coisas ali que tu precisas mudar na tua vida. Portanto, achamos às vezes que é coincidência, que foi sorte ou foi azar, estou cheia de azar hoje. Talvez não. E as sincronicidades do universo têm aqui outro ponto, que é, as coisas são muito engraçadas e eu gosto muito de pensar neste modo. Se eu cheguei atrasada é porque eu tinha que chegar atrasada. Eu detesto chegar atrasada a algum lado. Mas se aconteceu algo em que eu cheguei atrasada, é porque eu não tinha que chegar antes. É porque se eu chegasse antes, algo ia acontecer, um acidente, outra coisa. Se por acaso eu tive um tipo de acidente ou encontrei um acidente e fez-me atrasar, é porque eu tinha que me ter realmente atrasado. É porque se calhar se eu fosse mais depressa para chegar a tempo e horas, eu poderia ter sofrido um acidente. Então é entendermos que estamos exatamente onde temos que estar. Nós estamos exatamente onde temos que estar. Não foi 5 minutos mais cedo que não tinha que ser. Não foi 5 minutos mais tarde que não tinha que ser. E isso dá o quê ao nosso interior quando nós pensamos desta forma? Dá-nos calma, dá-nos entendimento da vida, dá-nos entendimento de que, ok, está no fluir. Não tinha que ser de outra maneira, tinha que ser assim e está tudo bem. Porque se fosse de outra maneira, provavelmente poderia acontecer uma coisa pior. Eu gosto sempre de pensar assim, não é? Que podia acontecer aqui de outra maneira. Então, as ditas horas iguais, eu vou-vos falar sobre isso porque isso é muito, muito falado. Quando falamos de sinais do universo, toda a gente diz, mas eu vejo 11 e 11, e 12 e 12, e acordo às 13 e 3, e tudo mais. São sinais do universo para te despertar para algo, para te dar um sinal de algo. No meu entendimento, e eu vou-te dizer, quando é que eu comecei a tomar muita atenção a isso? Foi há 5 ou 6 anos atrás. Quando eu estava no meu momento, que eu posso dizer mais reflexivo, não é? Assim, o meu momento mais negativo, em que eu percebi essas coisas e comecei a ter consciência de que isto existia, que eu via às 11 e 11, que eu via placas com os números iguais e tudo mais. E então, às 11 e 11 é o mais visto. Eu tenho aqui um ficheiro, eu não sei onde é que fui tirar, vou ser sincera, mas vocês pesquisarem na internet, vocês vão encontrar 11 e 11. Vocês vão encontrar explicações para todas as horas. As 11 e 11 é o mais visto. Porquê? Ou pelo menos é aquilo que mais me dizem e no meu entendimento era aquilo que eu mais via. É uma chamada do plano espiritual para vocês espiritualizarem e buscar um caminho que eleve o seu espírito. São os seus mentores a dizer que é a hora de procurar desenvolvimento pessoal, consciência espiritual, antes que a doença se instale. É a última chamada para evoluir pelo amor. A próxima chamada será através da dor de uma doença grave. Quando eu li isto, por isso é que eu digo, eu tenho isto já há muito, muito tempo, eu não sei de onde é que tirei. Quando eu li isto, foi como se uma coisa caísse ali em cima de mim, porque fez-me tanto
tanto sentido o facto, porque eu já estava a entrar no próximo estágio, através da dor de uma doença mais grave. Então, foi como se caísse ali algo e eu dissesse, uau, é realmente isto. E depois as horas iguais, não é? Por exemplo, aqui quem vê aqui outras, 4 e 4, cuidado com o excesso de preocupações da vida material, não é? Isto vocês podem pesquisar e vocês encontram. Mas isso sim, são também sinais do universo. Como é que eu entendo isto? Ou seja, se eu ao dia de hoje eu vejo horas iguais e vejo que continuo a ver várias vezes, se eu vejo os números iguais ou alguma coisa, no meu entendimento, a percepção que eu tenho hoje disso é, eu paro e penso, o que é que eu estava a pensar? Ok, eu acabei de ver isto. Certamente eu estava a fazer algo, eu estava a pensar em algo, eu estava com uma dúvida de algo e no meu entendimento é um sinal de que sim, de que o universo me está a ouvir e de que aquilo que eu desejo vai acontecer, vou ser atendida, sim, aquilo que eu estava a pensar fazer é para fazer, sim, é para avançar com algo. No meu entendimento, as horas iguais ou placas com números iguais, eu entendo como sendo o universo sim que está a ouvir e de que é para avançar com algo. E eu até fiz uma publicação sobre o facto de eu ser um bocadinho consumista de cursos, não é? Porque eu gosto de aprender um bocadinho aqui, um bocadinho ali, um bocadinho com aquela pessoa, um bocadinho com a outra, e também hoje em dia tenho a possibilidade de fazer isso, não é? E muitas vezes estou na dúvida, avanço, não avanço, faço, não faço, eu já tenho tanta coisa para fazer, eu já tenho tão pouco tempo na minha vida, eu não tenho pouco tempo, não é? Eu tenho o tempo todo contado, todo gerido, faço, não faço mais isto, faço, não faço. Se eu vejo as horas iguais, ou outra coisa, que é ver aquilo repetidas vezes, muitas vezes na nossa vida, então é um sinal claro para mim de que sim, de que eu devo de avançar, de que pode não ser já que eu vá fazer, mas que eu tenho que o fazer. E então que eu vou avançar com aquilo. Portanto, as horas iguais têm realmente vários sentidos aqui, várias percepções. Os números, não é? Eu não sou muito da numerologia, portanto os números têm cada um o seu significado e as horas iguais têm então, ou os números repetidos também. Mas no meu entendimento é sempre isso. É um sinal claro para mim do universo que eu tenho que avançar com aquilo, que eu tenho que fazer aquilo, que eu tenho que seguir com aquilo. Então para mim é isto, está bem? A minha percepção é esta. É para avançar, é para avançar. Quando nós vemos algo repetidamente, e vou-vos contar como é que foi comigo com a desprogramação neurobiológica. Foi num instante, mas foi tão intenso que eu parei e questionei, mas é isto? Tem que ser? Ou seja, numa quinta-feira, e sim, existem recursos materiais que nós usamos, não é? Que é as publicações pagas, eu também faço, vocês talvez tenham chegado até mim por aí, e eu vi numa quinta-feira o primeiro anúncio sobre desprogramação neurobiológica, eu não fazia a mínima o que era aquilo. E vi outro passado pouco tempo, e vi outro novamente, e passei o dia a ver sobre coisas daquilo. E no dia seguinte, novamente a ver coisas daquilo. E eu disse, mas é isto? É que eu não fazia por procurar, eu sei como é que funcionam essas publicações pagas, ou seja, se eu abrir aquilo, o Facebook vai então mostrar mais. Eu não abria, eu não fazia nada, eu como que ignorava, mas aquilo continuava a aparecer e eu perguntei, é isto? Tem que ser isto? E nesse momento eu vejo horas iguais. Eu digo, ok, e fui. E no sábado tive um curso da desprogramação neurobiológica, que é uma energia que eu vos trago de várias formas e que já transformou em muito a minha vida. Portanto, só para que vocês percebam, às vezes nós colocamos muito travão na nossa vida. Nós gostamos muito de ponderar. Por vezes nós temos mesmo que ponderar. Nós precisamos de colocar o travão porque já temos muita coisa, ou porque não temos o dinheiro suficiente, ou por algo. Mas há que ter atenção,
os sinais de que se é algo em que tu até podes avançar de um momento para o outro e aquilo vai expandir e duplicar a tua vida em tudo, ou se será algo que não o fará. Eu não fazia a mínima o que seria desprogramação neurobiológica, mas o universo diz-me, é isto. E eu dupliquei muito da minha vida, as coisas, bens materiais, a nível interno. Desde que eu tirei, já fiz uma grande reflexão sobre isso e foi realmente um grande salto, um grande up que eu dei na minha vida. Então há que entender isto, não é? E estes sinais, para mim, são sinais claros de que sim, de que é para avançar. Palavras repetidas ou coisas repetidas. Quando alguém te diz algo naquele dia e nem no próprio dia, tu tens uma dúvida, não é? Alguém traz-te uma informação. No dia seguinte, ou naquele próprio dia, outra pessoa que não conhecia a anterior, diz-te exatamente o mesmo. Então, por que será? É um sinal, claro, do universo. Ver coisas demasiadamente repetidas, palavras ou outras coisas, não é? Ou nós estamos a pensar em algo, e de repente aquilo nós vemos um anúncio sobre aquilo. Ou nós imaginamos, estou a pensar em fazer uma viagem, não sei bem aonde, estou em dúvida entre aqui e aqui. E de repente passa algo ou na televisão, ou tu vês um cartaz, ou tu vês na internet, um dos teus destinos apareceu ali, do nada. Será que o Facebook te leu a mente? Não é? Acho que eles ainda não conseguem fazer isso. São sinais do universo, não é? A dizer-te que sim, que aquilo é então a resposta à questão que tu estavas ali à procura. Ok? Mensagens que te aparecem, e muitas vezes lá está, nós estamos no meio da rua a pensar em alguma coisa e vemos uma pessoa que tem também uma camisola, uma t-shirt com uma mensagem positiva. Será que não estávamos a precisar de ler exatamente aquela mensagem? Eu ontem coloquei, e eu já não consigo responder a mais, não é? Ali para vos mandar mensagens das cartas nos stories aqui do Instagram e as pessoas responderam-me, é exatamente isso, é exatamente isso. Porquê? E porquê é que eu respondi a elas? Eu não consegui responder a toda a gente, são muitos mesmo, mas porquê é que eu respondi àquelas pessoas? Porque elas precisavam. Não é coincidência, é sincronicidade. Aquela pessoa precisava realmente receber aquela mensagem ao dia de ontem ou ao dia de hoje, que eu já fiz mais alguns, não é? Portanto, é nós entendermos isso, que há coisas que vêm até nós porque nós precisávamos de recordar aquilo, nós precisávamos de ler aquilo. Então, se tu lês uma mensagem positiva na rua, tu observa, seja num cartaz, seja numa t-shirt de alguém, tu observa o que é que tu precisas. Talvez tu precisavas dali de alguma positividade, não é? Alguma frase para embelezar a tua vida ao dia que estava a ser mais negativo, por exemplo. Está bem? Portanto, não são coisas do acaso, são mensagens que o universo te traz. Agora vamos ver aqui outras coisas que o universo nos indica, de que, por exemplo, é sinal de que tu devas parar, tu devas reformular aquilo que tu estavas para fazer, pensar. Ou seja, quando o nosso corpo físico começa com uma imunidade mais baixa, a ter um desgaste, um cansaço, talvez tu estejas a colocar demasiado esforço em algo que não te está a levar pelo caminho que tu deverias ir. Ou seja, tu pensas que aquilo vai dar certo, tu até queres que aquilo dê certo, mas se calhar aquilo não é aquilo que tu deverias estar a fazer no momento, não é aquilo que tu tens como missão vir cá fazer. Então o universo precisa de te dar sinais de que talvez não seja o caminho certo, de que talvez tu devas
reformular as tuas coisas e ir por outro caminho e fazer diferente e fazer de outra maneira. Estas é das maiores dúvidas sobre os sinais do universo, que é, ok, ver as horas iguais, ver mensagens, ver cartazes, ver coisas repetidas, acaba tudo por ser um bocadinho mais para o lado positivo. Mas e como é que eu sei que o universo me está a enviar uma mensagem de que eu estou a ir pelo caminho errado? Quando o teu corpo se sente cansado, quando tu não estás a respeitar o teu corpo, ou seja, tu estás a colocar demasiado esforço, tanto mental como físico, talvez, em algo que não é para ti, que não vai dar certo, que não está nos teus planos. Então é necessário pensar nisto, não é? Se eu me sinto assim, a minha imunidade até está a baixar, as coisas não estão a ir, será que é isto que eu realmente devo fazer agora? Ou o que é que eu posso fazer melhor? Procurar ajuda, entender que realmente é por aqui? Portanto, nós temos que nos observar. Nós precisamos de nos observar, observar o nosso corpo. O nosso corpo é o nosso meio de estar aqui, super importante. E eu preciso respeitá-lo, não é? E de observá-lo e dizer, ok, eu estou a desgastar-te. E a desgastar-me também, tanto mentalmente. Não vamos descartar a nossa mente porque ela faz parte de nós também. Então, se eu me estou a desgastar mentalmente, talvez aquilo não seja realmente para mim. Então, isso é um sinal do universo de que talvez tu tenhas que ajustar ali a tua rota e fazer de outra maneira, ou talvez não fazer aquilo agora, fazer aquilo depois. Assim como, por exemplo, pequenos acidentes que nós temos. E isto dos pequenos acidentes, eu até tive uma pessoa que me disse, Raquel, estava no grupo de tratamento que eu tenho dos 21 dias, quem quiser entrar, nós vamos iniciar no sábado, está bem? É normal acontecer pequenos acidentes, e é o que eu digo, não ligamos isso à energia, mas os pequenos acidentes novamente indicam que talvez nós precisamos de entender que não estamos a ir pela rota certa, ou seja, o universo, não é? Imagina, nós vamos no carro, a caminho de algum lado, e nós vamos por aquela estrada e naquela estrada tem uma árvore que caiu e está lá. O que é que acontece com aquilo? Nós temos que desviar a rota e ir por outro lado. Ou seja, foi ali um acidente que não foi propriamente comigo, mas o que é que eu tive que fazer? Eu tive que desviar a minha rota. Então, quando algum tipo de pequeno acidente acontece no nosso dia-a-dia, por exemplo, eu tive aqui uma série de pequenos acidentes há tempo, que eu acho que até falei aqui nos stories no Instagram, uma série de pequeninas coisas. Eu queimei-me, eu parti não sei o quê, e eu parei e pensei, calma, alguma coisa não está bem. Se isto me está a acontecer constantemente, eu preciso de entender o que é que está errado na minha vida. Há alguma coisa o universo me está a querer mostrar. Alguma coisa eu não estou a vibrar. Se calhar eu estava a baixar a minha vibração e estava a atrair também aquilo para mim. Então, novamente, o estado de presença, o estado de estar no momento e de perceber, ok, isto está a acontecer em demasia. Não é? Se está a acontecer em demasia, alguma coisa eu tenho que fazer diferente. Estes são sinais que o universo também nos dá para nós percebermos que precisamos de corrigir a nossa rota, naquilo que estamos a fazer, na nossa vida, os nossos objetivos. Talvez não estejamos sequer com objetivos. Se calhar andamos aqui só, ok, vou trabalhar porque tenho este trabalho, até posso não gostar, o meu relacionamento está mais ou menos, mas também ninguém faz por melhorar. E as coisas vão andando, não é? Eu gosto sempre de questionar, não é? Se eu morresse amanhã, eu iria satisfeita com a minha vida? Se não, então eu tenho que fazer algo para mudar. Então o universo vai-te dando estes pequenas coisinhas para que tu percebas que as coisas não estão como deveriam de estar. Porque, não é? O nosso objetivo aqui é, além da nossa evolução, é também ser feliz. Porque é que nós temos que viver numa vida de infelicidade e de miséria? Quem é que nos vendeu essa verdade? Não é? Alguém vendeu essa verdade? A vida é mesmo assim. Não, a vida não é mesmo assim. A vida só é mesmo assim se eu aceitar que ela seja. Agora, se eu não aceitar e se eu entender que o universo me está a dizer muda algo, faz diferente,
E se eu for fazer, aí sim as coisas começam a mudar, mas elas só começam a mudar quando eu tenho ação, quando eu faço algo. Está bem? Ok? Portanto, é mesmo assim. Depois, temos aqui também, quando queremos muito algo e aquilo acaba por não acontecer na nossa vida, não é? Ora então, nós queremos já muito alguma coisa, mas aquilo não acontece na nossa vida. Se aquilo não aconteceu, novamente, porquê? É um sinal do universo que não tinha que acontecer, é um sinal do universo que eu tenho que fazer diferente, é um sinal do universo que eu não estou no meu caminho, que eu preciso de procurar então outra coisa e fazer então diferente. Se não aconteceu, não tinha que acontecer. E era o que eu estava a falar, nós às vezes focamos-nos no se eu tivesse feito diferente lá atrás, hoje a vida era diferente. Mas quem é que disse isso? Como é que eu sei isso? Eu fui lá atrás fazer diferente em sonho e vi que as coisas eram diferentes, não é? Ora então, eu não tenho já essa possibilidade de ir lá atrás, já passou. Então se não tinha que ser, pura e simplesmente é porque eu não estou a ir no caminho. E muito provavelmente é porque vem algo melhor. Que é aquilo que nós não vemos, que é quando nós perdemos algo, nós não conseguimos então ver que existe a possibilidade agora que ele ganhe espaço para que venha algo melhor para a minha vida. E é isso que eu tenho que ver o outro lado. Se eu perdi algo, então é porque vem algo melhor para a minha vida. É um sinal do universo de que aquilo não tinha que ser. De que se fosse por ali, a minha vida ia seguir por um caminho, por um rumo completamente diferente. Então, eu vou perceber e entender que, certíssimo, não deu. É porque algo diferente e melhor vem aí para mim. E vou ver o outro lado, não é? Depois, coisas em casa que começam a partir, os eletrodomésticos que começam a variar, outro ao mesmo tempo. São dois sinais claros. Primeiro, de que a casa tem energia negativa. Porquê? Porque os aparelhos eletrónicos são sensíveis à energia, também das pessoas que moram e das pessoas que vêm. Portanto, a casa pode estar também muito carregada de energia negativa. Mas o universo dá-nos uma mensagem também com isso, que é, isto requer a minha atenção. E se a minha casa requer a minha atenção, a minha vida requer também a minha atenção. Ou seja, eu preciso de olhar para o meu interior. É um sinal claro na nossa vida de que quando as coisas começam a partir, cá em casa, as coisas não andam bem, é um sinal claríssimo de que eu tenho que olhar para o meu interior. Que eu tenho que olhar para a minha vida, a minha energia não está boa. As pessoas que estão a vir à minha vida não são as melhores, provavelmente. As pessoas que eu deixo entrar em minha casa. Ok? É um sinal claríssimo disso. De quando as coisas em nossa casa começam a partir, começam as coisas a não correr bem, além de nós percebermos que a casa está carregada de energia negativa e precisamos aqui de fazer algo, nós precisamos olhar para o nosso interior, para colocar a nossa energia em alinhamento, está bem? E perceber se a vida, ou seja, não estamos nada em estado de flow, aí é provável que nós encontremos os sinais todos vermelhos, os sinais de trânsito, ok? Portanto, é isto, está bem? É nós entendermos estas pequenas coisas. Se eu encontrei os sinais de trânsito todos vermelhos, a minha vida não vai em estado de flow, não vai bem. E é engraçado, essa questão dos sinais e do parque de estacionamento chegar e estar lá. Uma vez fui com a minha mãe e ela é que ia a conduzir e entramos no parque de estacionamento e tudo mais. Ela disse, onde é que vou pôr o carro? Com a preocupação, não é? Está sempre tanta gente, onde é que eu vou pôr o carro? E eu disse assim, passa por esta que é em frente à porta, está lá um lugar. E ela passou e o lugar estava lá. E é isto. Eu nunca duvidei que o lugar não estivesse. Eu não sabia, mas eu nunca duvidei. Então o lugar estava lá, à minha espera, à espera do carro. Certíssimo. É o estado de flow que nos mostra que a vida realmente está em harmonia. Se as coisas não estão a correr como queremos, se
os sinais estão todos vermelhos, se eu não encontro lugar no estacionamento, se as coisas se partem cá em casa, então a minha vida não está a fluir. Eu não estou em harmonia com o meu ser, com quem eu devia de ser, com a minha energia. Isto são tudo sinais mais do que claros, claríssimos do universo, que o universo nos traz. Ok? Depois temos aqui outra questão, não é? Que é aquilo que nós dizemos de sincronicidade. E porquê é que isto acontece? Quando nós pensamos numa pessoa, o que é que acontece depois? Essa pessoa liga ou essa pessoa manda mensagem? Ou não é? Quantas vezes não acontece eu dizer, epá, estava mesmo a pensar em ligar-te, não é? E a pessoa ligou. É outra sincronicidade do universo também, é outra coisa, de que sim, nós tínhamos que conversar com aquela pessoa, de que nós temos que ter aquela pessoa também ali na nossa vida, de que aquela pessoa é importante na nossa vida, de que aquela pessoa talvez precise de nós naquele momento e a pessoa às vezes não diz que precisa, não é? Portanto, isto é energia atrai energia, ou seja, é a dita telepatia que nós não percebemos, podemos não perceber muito bem, mas ela existe, ou seja, se eu penso na outra pessoa, a pessoa vai pensar em mim. Quando nós temos aqui muita sincronicidade com aquela pessoa, é porque é o universo a dizer que nós precisamos de, naquele momento, ir à vida daquela pessoa. E aquela pessoa naquele momento precisa de vir à nossa vida, não é? Muitas vezes nós dizemos, eu tenho que ligar a fulana tal, eu esqueci de ligar, eu não sei o quê. E nós estamos a pensar naquilo e o que é que acontece? E aquela pessoa liga. É porque eu preciso de ir à vida dela e ela precisa de vir à minha vida. E quantas vezes aqui, também no Instagram e tudo, mensagens, eu mando mensagem e logo digo, estava mesmo para me mandar mensagem. Exatamente. É porque tinha que ser, não é? Ou seja, as coisas acontecem porque têm que acontecer. E não vale a pena, não é? Nós entendermos isto, eu entender que não vale a pena eu ficar a pensar no que poderia ter sido e não foi. Porque, lá está, há outras coisas melhores que têm que vir até mim, há outras coisas melhores que estão aí para chegar, não é? Há outras coisas aí para mim. Portanto, novamente precisamos de nos abrir às possibilidades, não é? De nos abrir ao mundo. Não existe só aquilo que nós vemos, não é? Existe muito mais para além daquilo que nós vemos. Está bem? Portanto, vamos nos abrir a isso. E quando mantemos o nosso estado de presença, quando mantemos aqui a vida no nosso momento e nós paramos, eu costumo mesmo parar, eu venho aqui à minha secretária e paro. E põe-me assim, partiu-se aquilo, partiu-se o outro, aconteceu-me isto. E nessa questão do estacionamento que eu falei, eu às vezes tenho um bocadinho realmente de receio. Eu digo, vou e depois meter o carro e não sei o quê. Mas quando as coisas fluem, até isso flui. Quando as coisas na nossa vida fluem, até essas pequenas coisas são simples. É chegar lá e dizer, está mesmo aqui, pronto. E está lá o estacionamento e está lá. E as coisas, a vida flui. E se nós observarmos isso, como é que nós ficamos? Em tudo nós vamos observar os nossos sentimentos, não é? Quando as coisas correm bem, nós sentimos-nos alegres. Quanto mais alegres nós nos sentimos, mais as coisas correm bem. E quando as coisas começam naquela do não correr tão bem, nós começamos irritados, ansiosos e tudo mais, e mais as coisas correm mal. E lá está, se não mudarmos nada, se não tivermos uma ação para mudar algo na nossa vida quando isso acontece, pura e simplesmente é naquele padrão que nós vamos manter, é aquilo que o universo nos vai trazer e o universo vai continuar a dizer que tu não estás no sítio certo, tu não estás a fazer as coisas que devias estar a fazer, isso vai dar errado. E nós temos que ouvir e ver estes sinais que o universo nos envia, está bem? Portanto, é termos muita atenção aqui a isto. E é isto, meus amores. É estes sinais que nós precisamos de entender e de observar, e horas iguais, e números iguais, e mensagens, e coisas que aparecem constantemente. Eu estou sempre a ver aquilo. Se eu estou sempre a ver aquilo é porque eu tenho que olhar para aquilo. Eu tenho que dar atenção àquilo. Exatamente como, por exemplo, a nível
repetitivo, não é? A nível de, acaba por ser algo, um padrão repetitivo, algo repetitivo na nossa vida. Se aquilo está a repetir ali, é porque eu tenho que olhar para aquilo. Eu tenho que olhar e fazer por mudar. Se for algo muito mais negativo, que não traga benesses à minha vida, eu tenho que olhar e tenho que mudar. Não é? Os meus padrões repetitivos também. Mas se for algo repetido, que eu vejo uma, outra e outra vez, ou alguém me diz e me volta a dizer, e no dia a seguir alguém repete e eu digo, bolas, então mas tantas vezes a dizerem a mesma coisa, é porque eu tenho que olhar para aquilo. É porque eu tenho que me abrir àquela possibilidade. É porque se calhar aquilo é uma possibilidade para mim. E eu estou tão fechada nos meus padrões, nas minhas crenças, na minha vitimização, na minha dificuldade, que eu não vejo a possibilidade de abrir-se à minha frente. Eu não vejo as coisas de outro modo. Mas se mantermos no momento presente e observarmos tudo isto, nós vamos então conseguir ver que estas coisas chegam até nós. O universo dá-nos possibilidades, o universo abre-nos portas. Quando nós estamos disponíveis para receber isso na nossa vida. Agora, quando nós nos fechamos nos nossos padrões, na nossa falta, na nossa escassez, na nossa vitimização, de que não pode ser de outro modo, quando eu repito para mim um mantra de que é assim, é assim, é deste modo, e o universo continua-te a dizer, a dar-te dicas, muda, e nós não nos abrimos à possibilidade de existir uma realidade diferente para nós que está aí disponível, a nossa vida não muda. Está bem? Portanto, quando nós nos abrimos e fazemos por isso, então sim. E o universo dá-te estes pequeninos sinais, estas coisas sempre, de que ou estás no caminho certo ou não estás. Está bem? Há alguma dúvida? Agora, ok. Aqui no YouTube a Sofia diz que não consegue ouvir. Boa, vou ver se não se ouviu nada no YouTube, vou lá colocar o vídeo do Instagram, tá bem? Ok. A Madalena. Ai, Madalena, não estou a perceber. Começou a trabalhar no metrô, que me disse, não sabes o que me custa dar-te o meu ordenado para tu tomares conta da minha filha. E desde que eu trabalho aqui, os meus filhos estão sempre doentes. Filhos doentes. Vamos lá também aqui agora. Filhos doentes, não é? Madalena, não percebi bem, mas aqui vamos à questão da parte dos filhos doentes. Ou seja, é uma pessoa que paga a outra, certo? Para cuidar da filha, para ela poder trabalhar. Ou seja, ela ganha o dinheiro para dar a outra pessoa para cuidar da filha. Se calhar, estando em casa a cuidar da filha, não ganhava dinheiro, mas estava em casa com a filha. E então, os filhos estão sempre doentes. Isso é um padrão diferente. Eu acho que foi isso, Madalena, mas isso é um padrão que ela está a transmitir aos filhos. Ou seja, os filhos estão a ficar doentes porque gostariam de ter a mãe em casa. Isso é outra coisa, está bem? A gente depois poderá falar de padrões, não sei. Sim, Madalena diz que sim. Nós transmitimos aos nossos filhos as verdades. Ou seja, e vou dizer algo que eu tenho e vivo muito, que é, a minha filha começa com um bocadinho de tosse. O que é que a família, vou dizer para não... a família já está a ficar constipada. Ai, não sei o quê, e remédios, Então, o que é que acontece? A minha filha vai comprar como verdade que está a ficar constipada. O que é que vai acontecer? As células da minha filha vão acreditar que está a ficar constipada e então ela irá aparecer constipada. E eu notei que isto é um padrão que existe e foi através da desprogramação neurobiológica que eu percebi que isto existe no mundo. Existe. Então, cada vez que a minha filha tem um bocadinho de tosse, ainda começou agora há 2 dias, a minha filha tosse e eu digo, filha, isso não é nada. Isso não é nada. Sim, de seguida ela adormece, eu faço desprogramação neurobiológica nela para ajudar as células a voltarem ao estado original delas, mas eu digo, filha, isso não é nada. Minha filha vai acreditar na mãe e a mãe diz que ela não tem doença, então ela não tem doença.
Paga-te a ti para tomar conta da filha. Os meus filhos... os teus filhos é que estão doentes. Madalena, é outra coisa. Agora, talvez aqui em relação ao universo, porque é que os teus filhos estão doentes? O que é que requer dos teus filhos? Será que eles estão a criar uma doença realmente para que a mãe possa estar em casa e não possa trabalhar? Estão a criar doença para o universo está-te a dizer realmente que se calhar não é o lugar certo para tu estares, o lugar certo para tu estares é em casa. Eles estão a criar doença porquê? Porque não querem ir à escola. Há sempre estas coisas que nós podemos ver. Nós manter na questão. Quem não viu, veja o meu vídeo sobre fazer questões. Vamos manter-nos na questão, ok? Vamos manter na questão de tentar perceber, então, porque é que aquilo está a acontecer. Se isso é um padrão que está a acontecer, porque é que isso acontece, é? E sim, pode ser um sinal do universo a dizer que aquele não é o lugar certo para tu estares, que provavelmente existe outra coisa melhor, outra maneira mais fácil de trabalhar, algo menos, com menos esforço, ou sendo eles que estão doentes, não é? Aí, se eles vão à escola, não é? O que é que está o corpo deles a querer dizer que eles estejam, se calhar, em esforço que não deveriam de estar, está bem? Portanto, é sempre casos a analisar, tá? Então, não é? Mais dúvidas? A Madalena coloca sempre aqui dúvidas. Mais alguma questão? Se houverem, digam, está bem? Se não, vamos dar então aqui o nosso direto por encerrado hoje. Então, Madalena, lá está. Madalena já tem a resposta. E a Madalena tem, nós já conversamos, e é a Madalena que mete sempre aqui questões, a Madalena tem possibilidade de fazer outra coisa, com disponibilidade de horário, não é, Madalena? Não é? Estar em casa, trabalhar a partir de casa. Qual é, o que é que não te permite no teu interior fazer isso? Ou quem? Ou porquê? É? São questões a ver sempre. Meus amores, então, vamos dar o nosso direto de hoje por terminado. Estava na próxima quarta-feira, voltamos. Eu espero que tenham gostado aqui. Gratidão, Madalena. Eu espero que tenham gostado. Eu sei. Eu espero que tenham gostado. Acho que no YouTube o som não se ouviu. Vou tentar perceber e depois já corrijo. E para a próxima semana, então, voltamos. Está bem? Não é nada, a Madalena não é chata, não. Não é. Beijinhos então. Vamos então aqui terminar para eu conseguir aqui depois perceber isto. Beijinhos, para a semana então voltamos, está bem? Beijinho.